Olá, graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você, toda a tua família. Mais um estudo bíblico na IPI de Engenharia Goulart, onde nós temos esta rica oportunidade de nos reunir através deste canal e estudarmos a palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos pedir a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da sua santa palavra. Pai bondoso, Deus supremo, grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. Pedimos, ó Pai, a tua orientação nesta hora, a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, porque nós vamos ler a tua palavra, queremos aprender um pouco mais dela. Esclarece, ó Pai, em nós o que tu queres de cada um de nós, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, ó Pai, nos ensinando, Senhor, nos orientando, à luz da tua palavra santa, como devemos agir, ó Pai. Obrigado por tudo, por tua bondade, por teu amor, tua graça, por tua presença, pelo teu carinho, Senhor, pelos teus cuidados. Visita cada família, cada lar que essa tua palavra vai adentrar, ó Deus, curando, libertando, restaurando, ó Pai, dando paz, dando direcionamento, ó Deus, que só o teu Espírito Santo pode dar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. A tua igreja se reunir através deste canal, canal de bênção, para estudarmos a tua santa palavra. No nome de Jesus, ó Pai, nós lhe pedimos, fala conosco. Oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência à nossa série de estudos, né? Nossa série de estudo bíblico na Palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E hoje quero conversar rapidamente com você, estudar contigo a Palavra de Deus sobre o ministério de Barnabé. Na semana passada nós estudamos sobre o ministério de Pedro. E hoje, dando sequência, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos estudar sobre o ministério de Barnabé. O versículo 19 do capítulo 11 de Atos diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, versículo 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Pois bem, hoje quero rapidamente conversar com você à luz da palavra de Deus, esse breve estudo bíblico sobre o ministério de Barnabé. Quando recebeu boas notícias da obra de Deus entre os gentios, a igreja de Jerusalém enviou a Antioquia
um obreiro experiente. Inicia-se aí então o decisivo ministério de Barnabé, um grande obreiro, um grande ativo na propagação do evangelho, da palavra de Deus àquelas pessoas. Primeira coisa que nós aprendemos sobre o ministério de Barnabé, e eu quero destacar aqui alguns pontos com você. O primeiro, decisão sábia. Nós vemos aí no versículo 22 do capítulo 11 de Atos. Uma decisão sábia. Versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Daí então enviaram quem? Barnabé até Antioquia. A igreja enviou o seu melhor pastor, um homem generoso, um líder experiente, um judeu helenista com o melhor perfil e visão para alavancar a obra missionária entre os gentios. Segundo ensinamento que nós temos sobre o ministério de Barnabé, atitude importante. Veja comigo o versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça, de Deus, alegrou-se e exortava a todos com o quê? Com firmeza de coração, para que todos eles permanecessem no Senhor. Atitude importante. Barnabé não criou obstáculos para receber os gentios na igreja, nem ergueu muros de preconceito por causa dos escrúpulos judaicos. Pelo contrário, alegrou-se ao ver a graça de Deus em ação, agindo nos gentios, na vida daquelas pessoas, e os exortou, os chamou todos eles a atenção para que permanecessem como? Firmes no Senhor. O evangelho do Senhor é para todos, para todas as pessoas. E ele exortou eles para que permanecessem firmes no Senhor. Terceiro ensinamento que fica sobre o ministério de Barnabé, uma vida atraente. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A vida, meus irmãos e irmãs, de Barnabé era a base, como sustentação do seu ministério. Ele era um homem bom. Bom no sentido de que Deus agia na vida dele, porque por si só o ser humano não é bom. Mas Barnabé era tido, era visto com sua bondade, que chamava atenção, porque Deus agia na vida dele. Que Deus é bom. Um dos grandes e magníficos atributos do nosso Deus é a bondade. Estava vazio de si mesmo, mas Barnabé era cheio do Espírito Santo. Lindo isso, não? Caminhava pela fé. Barnabé ele caminhava de fé em fé. O resultado é de que muitos se uniram ao Senhor. O Evangelho, adornado aí como exemplo, produz resultados excelentes. A ortodoxia, ou seja, o ensino correto, firme da palavra, precisava ser revestida de piedade. E Barnabé tinha muito isso. Outro ponto que eu quero destacar para você, quando nós lemos e estudamos brevemente sobre o ministério de Barnabé, um gesto humilde. Acompanhe comigo no versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Lembra de Saulo? Então, Barnabé partiu para a cidade de Tarso à procura de Saulo, como nos ensina aí o versículo 25. Gesto humilde. Barnabé já havia investido em Paulo quando todos os desprezavam lá em Jerusalém. Você lembra bem desta passagem. Quando todos deixavam Paulo de lado e o desprezavam em Jerusalém, Barnabé não, resolveu investir na vida dele. Sabia do seu chamado aos gentios, abriu mão de sua primazia na obra missionária entre os gentios e buscou alguém mais capacitado do que ele mesmo para assumir essa liderança. Que exemplo de humildade e de fé. Aí nós vemos na parte
de Barnabé. O último ponto que eu quero deixar aqui com você sobre o ministério de Barnabé é o resultado extraordinário. Versículo 26. Tendo-o encontrado, Barnabé procurou Saulo. Foi para a cidade de Tarso, o encontrou. Levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Que bênção! Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé encontrou Paulo, levou-o consigo para Antioquia e ali ensinaram uma grande e imensa multidão sobre a palavra de Deus e seus feitos. Durante todo um ano, como nós acabamos de acompanhar aí no versículo 26. Como resultado, os crentes gentios passaram a imitar de tal forma a Jesus que foram apelidados de cristãos. Em outras traduções, até mesmo no latim, os cristianos, eles foram chamados de cristãos. Gente parecida com Cristo. Olha o ensinamento que fica. Até agora, Lucas se referia a eles como discípulos. Lembrando que a maioria dos estudiosos da Bíblia, dos teólogos, dos profundos estudiosos e investigadores da palavra de Deus, intitulam Lucas como autor do livro de Atos. Então, Lucas, ele se referia a eles como discípulos, mas neste momento aqui no versículo 26, ele termina dizendo chamados cristãos. Que estavam sendo ali salvos todos aqueles que estavam aprendendo da palavra de Deus, e os seguidores no caminho, como nós aprendemos no capítulo 9 de Atos. Agora Lucas passa a chamá-los de uma maneira muito interessante. Cristãos, aqueles que seguem, que imitam a Jesus, que retém, que aprende dos ensinamentos do Filho de Deus. O ministério de Barnabé, de uma forma objetiva e direta, é assim. Uma decisão sábia, no versículo 22, uma atitude importante, no versículo 23. No versículo 24, nós vimos uma vida atraente, um homem bom, usado por Deus. Gesto humilde, no versículo 25, ter ido procurar Paulo. E o resultado extraordinário, no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Ministério de Barnabé. E o seu? Qual é o seu ministério? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te chamar. A igreja do Senhor precisa de você. A obra do Senhor precisa de você. Esteja disponível. Deixa o Espírito Santo falar, tocar e arder na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado pela sua companhia em mais um estudo da Palavra de Deus aqui, no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Até semana que vem em mais um estudo bíblico. Grande abraço!